Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo nesse evento maravilhoso. Seja muito, muito, muito bem-vindo no Nutritional Science Brasil 2021. Meu nome é Vanessa e a gente vai conversar sobre um tema que me acompanha desde 2008, que a gente teve a felicidade de praticamente nesse ano ter o reconhecimento da especialidade da nutrição, principalmente da nutrição estética, porque foi o reconhecimento, né, de 34 especialidades. Então, nutrição estética e cirurgia plástica me acompanham durante a trajetória profissional de nutrição. Para quem já me conhece sabe, nutrição foi minha segunda opção de carreira. Eu sou muito feliz e grata por participar desse movimento, desse processo, desde o atendimento clínico até pesquisa na área e também consultoria de inovação. Então, a gente tem muito o que conversar nessa palestra, principalmente você que está em casa. Nesse ambiente online disruptivo, a gente pode ter troca. Então, é como se fosse um bate-papo, porque a gente fica muito mais próximo, né? Muito mais próximo um do outro, porque estamos, na verdade, assim, super conectados. Então, vamos lá. Quem me conhece já sabe, sou doutoranda e mestre em ciências pelo programa de pós-graduação em cirurgia translacional da Unifesp. Então, aí já dá para entender um pouquinho, uma paixão por pele, né, um atendimento em estética, um olhar em relação a produtos e processos, e muito mais profundo ainda depois da pesquisa. Sim, então todo esse conhecimento na área da nutrição, da estética e da cirurgia plástica me proporcionou, né, orientar um grupo de pesquisa que chama Fitocomplexos e Sinalização Celular. É um grupo que estuda, né, compostos bioativos de alimentos, principalmente ensaios biomoleculares. Então, é uma linha de pesquisa focada nisso, onde a gente descreve o mecanismo de ação, entende o que está acontecendo, que é a base aí para patentes de nutracêuticos, fitoterápicos, nutricosméticos e cosméticos, nanocosméticos, enfim, tudo que vocês imaginam que a natureza pode proporcionar de bem-estar e saúde. Além disso, né, para também a conclusão do curso de mestrado acadêmico em ciências, o conhecimento no aperfeiçoamento em pesquisa científica em cirurgia me fez também aprofundar um pouco da temática, não só da prática clínica, porque fiz um movimento contrário, geralmente, né, as pessoas se formam, elas fazem uma especialização, lato sensu, delas vão para o mestrado, depois para o doutorado. Então, o meu foi bem ao contrário. Primeiro trabalhei em outra área, depois eu vim para nutrição, aí eu trabalhei na clínica e depois em consultoria e marketing científico e depois a pesquisa. Então tem muita troca por conta disso. Sou apaixonada por todas as faces, né, as facetas da nutrição e também lembrando que a sustentação disso tudo é o pilar que se chama ciência. Então, um olhar sobre inovação e empreendedorismo na área também é importante, porque a gente está falando de um setor, né, quando a especialidade é reconhecida, que ela tem aí um crescimento anual importante e significativo. Vamos entender sobre isso. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro na palestra, até para quem está assistindo, né, pela primeira vez se ambientando com o tema, até o não reconhecimento da especialidade ficava confuso para algumas pessoas, mas nutrição e estética e nutrição e cirurgia plástica são situações e modalidades distintas. Como assim, Vanessa? Eu achava que era a mesma coisa. Então, não. Então, já não era antes da resolução de reconhecimento, porque, olha, o reconhecimento foi agora, 2021. Eu atuo na área desde 2008, então tem aí bastante tempo, né, de atuação. Então, a nutrição e estética, ela teve esse presente, essa resolução do CFN número 689, que definiu as 34 especialidades em nutrição, mas nutrição e estética, ela trabalha muito mais pré e pós procedimentos estéticos, ela trabalha também em relação à pele, né, o suporte ao dermatologista, à medicina estética, então tem essas interfaces, onde se existe uma cirurgia, ela é muito eh, diferenciada, porque o procedimento cirúrgico, ele já entraria na cirurgia plástica se a gente está falando em relação a reparo tecidual ou também, né, queixas inestéticas. Então, nutrição em cirurgia plástica é uma sub-área da nutrição clínica. A nutrição estética
é separada. Mas as duas não são praticamente a mesma coisa? Diferente, muitas vezes até enquadramento de pesquisa, a cirurgia plástica é medicina 3, muitas vezes outras áreas são biológicas, são medicina 1, medicina 2. Então a gente tem que entender um pouquinho mais a fundo pesquisa para denominar. O que de fato acontece? Existem clínicas de estética, de procedimentos estéticos não invasivos, tem massoterapia, tem eletroterapia, tem laser, aí tem uma nuance da cosmiatria também em relação aos preenchedores, bioestimuladores de colágeno e também a cirurgia plástica, onde existe anestesia do paciente, existe a remoção de um tecido ou a retirada de um outro tecido, por exemplo, o adiposo, ou uma reestruturação em relação à própria pele, né, vamos pensar assim na regeneração aí do queimado, do grande queimado, lesão por pressão e várias modalidades cirúrgicas como bucomaxilofacial, entre outras. Como a temática da nutrição e estética e cirurgia plástica foi escolhida antes do reconhecimento da especialidade, a interface da aula vai premiar em relação aos sinais, né, do tempo do envelhecimento cutâneo, permeando para cirurgias também de contorno corporal. Então, esse é o olhar que a gente vai ter aqui, nesse momento, juntos. Sempre lembrando que, independente da nutrição e estética ou da cirurgia plástica, inovação, saúde e bem-estar, é o que preconiza na atualidade. A gente está passando por um momento delicado, né, mundial, de pandemia, e olha, nunca foi tão solicitado um profissional que tem essas competências e habilidades no tratamento de pacientes, seja para a parte estética em relação a fotoenvelhecimento cutâneo, principalmente exposição nesses equipamentos eletrônicos que se chama luz azul, né? Então a gente tem aí um estudo aprofundado disso, e as cirurgias plásticas, que quando sim são liberadas, elas são cirurgias eletivas, mas quando são liberadas, existe uma procura muito maior, por exemplo, do que antes no ano anterior à pandemia. E nós podemos, de certa forma, né, fazer um atendimento prévio, um aconselhamento nutricional de uma forma também importante online. Esses pacientes, mesmo quando eles estão na espera do procedimento ou de um procedimento minimamente invasivo de uma clínica de estética ou cirúrgico, ele pode e deve receber um acompanhamento e um aconselhamento nutricional com, né, todo esse aparato da telemedicina, onde nós também precisamos nos transformar e adequar o nosso atendimento para esse mecanismo. Então, esses instrumentos novos de trabalho, eles trazem, assim, muita coisa importante para a gente. Só esse conhecimento da palestra a gente pode aplicar na clínica, na telemedicina, para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e processos, juntamente com a indústria, porque também um setor que cresceu 8% o ano passado e vai crescer muito mais esse ano, é o setor de health beauty, onde as pessoas estão se vendo mais e tem também uma tendência, uma apologia a produtos mais naturais, mais clean label, não esquecendo que para existir o ingrediente natural, toda a cadeia deve ser certificada, porque o produto ele é proveniente de um ativo ingrediente natural com nanotecnologia para estabilizar, né, até a atividade da molécula alvo ou investigada para ter uma ação, principalmente em relação à pele. Então, esses são pontos que a gente vai discutir e agora vou aqui para frente. Então, quando a gente fala pele, envelhecimento, eu achei legal unir, porque a gente vai falar de nutrientes, gente, por um curto período de tempo, então a gente vai falar de estética e de cirurgia plástica, eu vou falar concomitantemente, dando dicas onde coloca para cá, onde para cá, mas agora um geralzão para a gente ter uma base do que está acontecendo. Geralmente o estudo da pele, ele veio aí, né, apontado muito mais pelo desejo, pelas queixas inestéticas relacionadas ao envelhecimento cutâneo. Então, nós mudamos em relação aos coxins de gordura na pele, a sustentação da pele. O que é essa pele, né? Onde a gente se vê. A pele é muito mais do que aquela, né, aquela camada histológica que a gente aprende nos livros de dermatologia clínica ou de áreas afins de cirurgia plástica. Ela tem aí um significado muito importante, é onde nós nos vemos. Então, tem um cunho também relacionado à percepção da imagem. Isso é muito importante a gente entender quando trabalha nisso, e também em relação aos sinais do envelhecimento, que obviamente são intrínsecos e extrínsecos.
Nós envelhecemos, o ontem não volta mais, então é até engraçado falar isso, né, numa palestra relacionada à estética e à cirurgia plástica. Mas a pele ela apresenta um significado social, um significado, né, cognitivo, emocional, então vamos pensar assim, porque a gente tem uma percepção da imagem, e nós estamos nos vendo mais agora na pandemia, porque estamos em videoaulas, videoconferências, né, todo esse contexto. E o envelhecimento ele acontece de uma forma intrínseca, cronológica, esperada e irreversível. E também extrínseco. Então, o fator, né, os fatores ambientais, ou diversos fatores que estão associados, como a epigenética, também faz parte do nosso envelhecimento. Não só estrutural, de função, porque a pele tem uma função de barreira importante, uma barreira em relação à microbiológica e à termorregulação, então nós temos toda, né, uma camada, né, um manto hidrolipídico muito bem estabelecido na nossa pele, para que evite contato com o externo e a gente não tenha, por exemplo, uma infecção, uma lesão ou uma hipersensibilidade cutânea, o que seria deletério para a pele. Muitas pessoas que não têm essa hipersensibilidade, elas lembram da pele na hora da coceira, de uma alergia alimentar, de uma intolerância. Então, são pontos importantes que uma das interfaces da pesquisa é a microbiota intestinal e a pele, e também a microbiota da pele. E a gente começa a entender que essa nossa pele responde a mais, né, de 10 hormônios relacionados em relação à sinalização neuroendócrina, porque pele também representa sustentação não só de essa camada que a gente vê, né, epiderme, a derme e até a hipoderme, mas também é por aqui que sai sebo, pelos, o cabelo, as unhas. Então existe também todo um olhar relacionado a isso e até uma sub-área aí da ciência, né, que estuda o sistema psicoimuno, né, endócrino. Então a gente entende aí que existe aí sistema nervoso central, simpático, parasimpático, interligado com o trato gastrointestinal, interligado também com todas as sinalizações neuroendócrinas, endócrinas e metabólicas e relacionadas à pele. Então, quando a gente fala estética, dá a impressão que a gente está falando só de beleza, mas quando a gente vai estudar a fundo, a gente está falando de metabolismo e mais órgãos associados, como trato gastrointestinal e fígado, rim também. Então, nós temos aí sistema hepático, né, bem importante para esse cenário, e sistema geniturinário também nesse cenário relacionado ao envelhecimento. Espera lá, porque a gente está falando de vários sistemas, né? A gente está falando do sistema renal, sistema geniturinário. Durante a palestra, vocês vão entender onde cada um está encaixado relacionado à pele e à sustentação. Mas a gente tem sim revestimento, né? De tecidos importantes estruturais em todos esses órgãos, o que faz que a gente comece a entender que muitas vezes uma alteração de pele, uma coloração, uma sensibilidade pode ter aí correlação com algumas patologias. E além disso, o mais simples, não menos importante, né, e não simplificado, seria o fotoenvelhecimento e o estilo de vida, que muitas mulheres ainda no setor, 75% das mulheres vêm buscar esse olhar em relação à estética, né, 15% geralmente é de homens, existe uma crescente procura, mas ainda é muito mais frequentado por mulheres. E as queixas maiores são relacionadas ao fotoenvelhecimento cutâneo, ao estilo de vida que causam aí as alterações, vamos colocar um parênteses, né, ou uma aspas, antecipada dos sinais do envelhecimento. Então, estresse, presença de xenobióticos, disruptores endócrinos, então a gente está falando de fatores ambientais, fatores hormonais, fatores genéticos, podem aí estar relacionados com o envelhecimento mais exacerbado ou antecipado. E a gente vai discutir isso justamente nessa palestra. E quando a gente fala nutrição estética, Vanessa, e cirurgia plástica, eu achava que era a mesma coisa, agora eu já entendi que não. Mas quando você fala cirurgia plástica, não é claro para mim o que é. Cirurgia plástica é meu objeto de atenção desde 2011. Então, 2008 na estética, desde 2011 começou a pesquisa em cirurgia plástica. Por quê? Muitos pacientes que eu atendia
né, no consultório, eles eram pré e pós-operatórios de algumas cirurgias plásticas, principalmente de abdominoplastia, pela faixa etária que eu sempre atendi, uma média de idade de 35 anos, que é a média de idade também que eu fiz uma relação junto com o curso do mestrado, que foi a pesquisa, mulheres submetidas à abdominoplastia. Então vamos lá. Então o que a gente tem que entender é que essa especialidade, essa sub-área da nutrição clínica, ela é um nicho de mercado para quem tem compatibilidade, afinidade, habilidade, competência, né? E tem aí toda uma empatia, uma escutativa para trabalhar excelente. O Brasil ele sempre fica entre os primeiros lugares, segundo a ISAPS, no ranking mundial de cirurgias plásticas realizadas. Mais de 1.400.000 procedimentos cirúrgicos são realizados anualmente no Brasil e esse número ainda vai ser atualizado depois da pandemia. E procedimentos não cirúrgicos, cerca de 2 milhões, quase 3 milhões. Então, olha só, é muita coisa para a gente falar em relação a isso. O que é um procedimento não cirúrgico? Né? Vindo aí permeando a cirurgia plástica. São bioestimuladores de colágeno, são os preenchedores, laser, né? A fototerapia é algo que cresce muito, a eletroterapia cresce muito. Então, a gente vai entendendo aí esse cenário de uma forma importante. Então, precisava mesmo de um reconhecimento da estética, já foi. Acho que agora a gente tem que também trazer um pouquinho mais para ser reconhecida a nutrição e cirurgia plástica. Ainda não é consagrada, porque muita coisa a gente precisa publicar. Então, é um setor importante de pesquisa, a gente faz algumas coisas, mas é um trabalho de formiguinha, né? Então, como o foco aqui é estética, a gente também vai abordar, durante a explanação dos ativos, eh, 3 cirurgias que são fundamentais e são muito mais, solicitadas, principalmente, né, no nosso público no Brasil, que é a lipoaspiração, que ela tem uma diferença em relação a outra cirurgia também bastante realizada, que é a abdominoplastia, e tem uma alteração diferente de uma cirurgia que é crescente, que é a cirurgia plástica pós-bariátrica. Então vamos lá, eles têm funções diferentes, impacto metabólico diferente. A lipoaspiração, sim, né, coloca cânulas, e existe a retirada do tecido adiposo e outros fluidos. A abdominoplastia também pode existir conjunta com lipoaspiração ou não, mas ela retira um excedente de pele e, né, precisa fazer aí uma reestruturação desse tecido. Então, existe um excedente de pele tirado e pode ser também a gordura lipoaspirada, mas também a retirada de gordura na cirurgia. E a plástica pós-bariátrica, onde já existiu uma perda prévia significativa, né, de peso, e existe aí o excesso de pele que vai retirar, então vai reorganizar isso, tanto quanto a abdominoplastia, existem cicatrizes enormes, na abdominoplastia tem uma cicatriz em âncora, muito parecida com a cesariana. Na plástica pós-bariátrica existem várias cicatrizes de extensão maior, como interno de braço, interno de coxa, costas, região abdominal, dependendo da técnica cirúrgica, se foi por vídeo ou não. Então, existe isso. E o que a gente começa a entender? Plástica pós-bariátrica foi um setor da plástica que cresceu muito nos últimos 2 anos, tanto que alguns serviços estão reestruturando plástica pela alta demanda. E o que a gente percebe que muitas vezes um paciente SUS, um paciente de menor condição, de menor renda, ele não está com a equipe que o acompanhou na cirurgia bariátrica, ele já não tem mais o nutricionista na equipe, ele precisa também um olhar diferenciado para alguns nutrientes e pele. Por quê? É um paciente que já tem uma perda absortiva que é importante, então vitaminas, minerais, microbiota, imunidade, olha o olhar. E a parte metabólica diferenciada da abdominoplastia, porque ele tem uma condição diferente em relação a perfil nutricional e a lipoaspiração também. E eles têm perfis comportamentais também diferentes, esse é um ponto. Mas antes de chegar no comportamento, vamos falar em relação a essa retirada do tecido adiposo que acontece nessas cirurgias. O tecido adiposo é conhecido, né, para os profissionais de saúde, principalmente nutricionistas,
e médicos que trabalham, nutrólogos que trabalham com, né, esses pacientes, que ele é metabolicamente ativo e tem aí uma resposta muito interessante na literatura científica em relação à retirada de gordura, que se chama um feedback metabólico. Então, assim que é retirado o tecido subcutâneo, né, então existe a cirurgia, retirada do tecido subcutâneo, há um aumento proporcional ao tecido adiposo visceral. Espera lá, deixa eu entender o que está acontecendo nesse cenário, principalmente do pós-operatório. Esse feedback metabólico, ele faz com que aumente imediatamente o tecido adiposo visceral em relação ao tecido adiposo subcutâneo que foi retirado. E esse é um aumento paradoxal e também que acontece paralelamente à resistência à insulina e outros fatores associados para a síndrome metabólica que acontecem nesse período. Então, o que mais acontece? Diminuição do gasto energético e aumento da lipogênese. Espera lá, esse feedback metabólico ninguém nunca me contou. Pois é, isso já é descrito em estudos experimentais, em outros tipos de estudos, e desde, né, mais de 10 anos se fala sobre isso. E mais do que isso, algumas cirurgias de lipoaspiração e lipoesculturas se falam também em relação ao estresse aumentado da cirurgia, similar a de uma queimadura grau 4. Aliás, queimaduras também são uma sub-área da cirurgia plástica. Cirurgia mucomaxilofacial, câncer de pele, queimaduras, as reconstrutivas, né? Então, todas elas aí estão relacionadas a sub-áreas da cirurgia plástica. Mas o que a gente mais vê por trabalhar como estética e clínica, geralmente são as cirurgias de contorno corporal ou algumas cirurgias de face, como blefaroplastia, que também é simples, né? O pós-operatório, ele não é complexo, o aumento, né, de mamas ou a reestruturação em relação a isso. E existe também uma sub-área dentro da cirurgia plástica que a gente não vai abordar aqui, pelo espaço de tempo mesmo, que é também a cirurgia de reconstrução de mamas. Né, que é muito importante, cirurgia de reconstrução de mamas e a sexualidade envolvida nos processos, são outros tipos de cirurgia também. Gente, é um mundo à parte, por isso merece uma especialidade também. Mas vamos voltar ao tema, que é muito importante a gente deixar claro daqui para frente. Um olhar é para a pele, porque eu garanto para você, grande parte das pessoas, 90% que eu dou aula, quando buscam conhecimento para nutrição em cirurgia plástica, imagina que é para cicatrização. Enfim, agora vocês viram que é um pouquinho mais. É pele, saúde da pele é cicatrização ou regeneração tecidual ou reestruturação de tecido, porque quando existe a retirada do tecido adiposo, já existe um feedback metabólico, aumenta o gasto energético, aumenta a lipogênese. O que que acontece nesse sentido? Existe uma reestruturação também desse tecido adiposo, se metabolicamente esse paciente ou essa paciente não for cuidado, ou a gente não orientar a dieta de uma forma mais adequada. Esse é um ponto importante agora. E as diferenças agora de nuances comportamentais. Como o trabalho da abdominoplastia do mestrado ele trouxe estado nutricional, consumo e comportamento alimentar de mulheres submetidas à abdominoplastia, então a gente tem diferenças. Muitas vezes quem faz lipoaspiração não tem compulsão alimentar, mas pode ter uma dieta mais restrita ou restritiva e pode ter risco de transtorno. Todas as pessoas, né, 1% da população, 1 a 2% tem risco de transtornos alimentares ou TAN. Agora, o que a gente tem que entender nesse cenário? A cirurgia, ela não é um gatilho para acontecer o transtorno alimentar. Se existir algo relacionado a isso, previamente à cirurgia, essa paciente ou esse paciente já tinha risco de transtorno, que é uma doença psiquiátrica. Então, dito isso, a gente vai entender que o que acontece na lipoaspiração é, de repente, o perfil é muito mais olhado positivo, olhando a sexualidade, forma. Então, teoricamente, as mulheres têm menos risco de estresse pós-cirúrgico ou, né, de insatisfação da imagem corporal. Mas a gente tem que cuidar, porque se tiver deficiência de nutrientes em relação a, entre aspas, acolamento desse tecido, porque
Fora, a gente vê só a incisão da cânula, mas dentro toda a área foi desobstruída e precisou ser regenerada. Pode existir ondulações, então não é só a nutrição, mas nutrição tem um papel importante, mas a equipe, enfermagem, fisioterapeuta, dermatofuncional, né, o esteticista, o médico e o nutricionista, eles precisam trabalhar em conjunto, por conta de idade, qualidade de pele, histórico familiar, história alimentar, suplementação adequada, tudo isso conta para um bom resultado cirúrgico que ele acontece de 6 a 12 meses pós intervenção cirúrgica. E a abdominoplastia? A abdominoplastia é diferente, é uma mulher de uma média de idade maior, 2 gestações, e ela já tem um cuidado diferente, muitas vezes ela nunca olhou o corpo e quando ela olhou, ela vê, né, um point importante que é a região abdominal. E ela fica com aquele ponto focal e a gente percebe que existem comportamentos muitas vezes de insatisfação da imagem, uma ansiedade exacerbada, e quando retira a gordura, às vezes elas ficam tranquilas, desestressadas, muito felizes pós-cirúrgico e tranquilos. Só que a região abdominal, ela não vai aumentar novamente tão rápido, mas pode existir reestruturação do tecido adiposo em outro local se ela não olhar a dieta e o estilo de vida. Em contrapartida, para aquelas mulheres que têm uma alteração ou predisposição à depressão, ela pode olhar a cirurgia e no local da região abdominal que existia a gordura, olhar a cicatriz em âncora. Aí ela também tem um comportamento de insatisfação da imagem e depreciativo, o que pode fazer com que ela também consuma mais alimentos, tanto uma quanto a outra, que a gente percebe que existe um comportamento alimentar mais em relação à compulsão, não é a doença, né, compulsão alimentar, mas por um questionário a gente e pelo relato na prática a gente percebe que elas têm mais fome, mais episódios de fome, que é aquele comportamento beliscador muito descrito para o paciente bariátrico. Então esse é um ponto importante. Agora, quando a gente vai avançando e o volume de gordura é maior, a gente percebe que os comportamentos são diferentes, então a gente precisa se instrumentalizar em empatia escutativa, comportamento alimentar, aconselhamento nutricional, tem que entender essa parte metabólica, então a gente tem que trazer aí flavonoides importantes na suplementação posterior, depois, né, dos 21 dias pós-operatório, trabalhar o metabolismo, o estilo de vida do paciente precisa mudar. Então, perfis diferentes, dieta diferente e muito a partir da abdominoplastia até a plástica pós-bariátrica, até um apontamento que a gente fez no livro em 2013, atendimento nutricional em cirurgia plástica, né? Uma abordagem bem multidisciplinar, que seria aí uma dieta anti-inflamatória, muito falada na atualidade. E ainda a gente dá um passinho além. Muitas mulheres têm sensibilidade ao leite, né, e ao glúten pós-cirúrgico. Isso é prática clínica, né? Na pesquisa pouco vi sobre isso, mas no consultório a gente vê muito. Então, de repente, dietas aí que tenham um olhar diferenciado. Hoje a gente tem a nutrição de precisão que pode nos ajudar e também para algumas pessoas, por conta de hipersensibilidades a alguns alimentos, intolerâncias, dieta aí isenta de FODMAP. Esse é um ponto importante também. Então, mas saindo da parte metabólica, deixa eu entender um pouco mais, Vanessa, o que é nesse pós-operatório, quando a gente fala, o olhar que a gente tem para as fases da cicatrização. Essa fase da cicatrização, gente, ela entra em relação a reparo de tecido, qualquer tecido lesionado, então cicatriz de acne, né? Existe a regeneração e a cicatrização. Cicatrização, ela ocorre, né, ela é uma das últimas fases da regeneração. Lesão por pressão, tem todas as fases da regeneração e tudo mais. Então, a gente começa a entender de pele de uma maneira ampla, né? A literatura descreve como 3 fases da cicatrização de uma forma didática, que é inflamatória, proliferativa, de remodelação ou maturação. Quando a gente vai olhar um pouquinho mais esse cenário, existem aí, né, uma sinalização neuroendócrina, uma fase neurogênica da inflamação que antecede a fase inflamatória, que ela é muito importante para reparo de tecido e para cicatrização também.
para evitar, né, ou para modular, vamos pensar assim, cicatrizes hipertróficas. Quem estuda queloide estuda muito isso em relação à fase neurogênica, totalmente sinalizada pelo sistema nervoso, né, central, simpático, parasimpático, que também tem um olhar relacionado a alguns nutrientes bem interessantes. Então, vamos entender um pouquinho do que acontece fisiologicamente nessas fases. Existe sim, para fechamento, né, da ferida, até por defesa do corpo, uma alta produção de colágeno tipo 3 logo na fase inflamatória, que a gente vai olhando, mesma coisa quando a gente faz um corte, o momento silencioso neurogênico, e depois a gente vai olhando para a pele e vai percebendo que isso acontece de uma forma diferente. Ele vai fechando, granulando, acontecendo algumas coisas entre a inflamatória e proliferativa. Então, são situações diferentes, modulação da inflamação e proliferação e sustentação para remodelação. Então, são necessidades diferentes, mas essas fases acontecem de forma justapostas. Muitos ativos e nutrientes que a gente vai falar, eles atuam nas 3 fases, né, eles atuam desde de todas elas, esse é um ponto importante. Só que esse colágeno produzido no início, ele não é tão maduro, ele é feito mais por defesa, mas depois ele vai depletando, vai aumentando o colágeno tipo 1. Então por isso que é aquela discussão, suplemento, cofatores, suplemento, peptídeos bioativos de colágeno, suplemento, proteína. Vamos parar e voltar a raciocinar. A gente sabe que tem impacto metabólico, qualquer parte cirúrgica e também um tratamento estético minimamente invasivo vai alterar alguma coisa nessa pele, né? Então, o sistema imunológico precisa ser olhado antes de qualquer coisa. Então, imunomoduladores, nucleotídeos, aminoácidos são fundamentais. Após isso, vamos pensar. Alvo é pele, é reestruturação, é regeneração, é cicatrização, é modulação de alguma inflamação. Na acne é. E na cirurgia tem uma fase inflamatória, mas preciso inflamar para fechar. Então eu preciso modular essa inflamação. Então a gente começa a entender que é o estado da arte é pensar no que está acontecendo, na fisiologia, no sistema imunológico, no metabolismo e conciliar dieta e suplemento. Se a gente fizer 8 ou 80, uma prescrição que teoricamente e nem na prática, eu sou muito fã que aquelas são aquelas fórmulas prontas e de gaveta, pode não funcionar. A gente tem que escutar o nosso paciente, entender como ele funciona e o corpo dele, porque existe história clínica e a idade cronológica, e também todo o cuidado que ele tem com a pele relacionado ao estilo de vida. Como foi a alimentação até ali? Essa epigenética, esse estilo de vida, alimentação, relações saudáveis, gerenciamento de estresse, tudo isso conta. A ansiedade de um paciente cirúrgico, né, quando eu fui fazer a certificação de Mindfulness e Mindful Eating, foi para tratar ele, né, nas 8 semanas pós-cirurgia, porque muitas vezes eu percebia que as mulheres não sabiam nem o que significava uma cirurgia, o impacto dela no corpo. As pessoas têm a sensação que vão ao centro cirúrgico e saem perfeitas. É um processo. E esse processo gera muita ansiedade. E a gente precisa trabalhar com ele. E metabolicamente também gera muita alteração. Olha só, não é só cicatrização, é um contexto. E quando existe um tratamento estético, ele é mais rápido, ele é menos, né, metabolicamente, o impacto é menor, mas dependendo da extensão, né, se é eletroterapia, algum agente mais importante, mais forte, entre aspas, né, o equipamento mais forte, pode ter, assim, uma sobrecarga hepática, uma sobrecarga renal. Então, a gente começa a entender que tudo daqui para frente vem sistema imunológico, ótimo. Então, sistema imunológico, imunidade aumentada, eu preciso preservar. Como a gente preserva o sistema imunológico? Trato gastrointestinal funcionante. Então, simbióticos, prebióticos, probióticos, fibras, água. A gente precisa preservar esse sítio absortivo. Paciente plástica pós-bariátrica, a gente tem que trabalhar ele não só na forma preventiva em relação à imunidade, mas também em vitaminas, minerais e outros compostos bioativos de uma forma muito mais personalizada. Um dos trabalhos até de uma aluna de mestrado foi o Body Prep, está no site do mestrado profissional, a dissertação dela, onde ela fez uma revisão extensa de todas as vitaminas e minerais que são importantes para esse paciente. Entendendo isso, a gente agora começa a conciliar metabolismo
e fase da cicatrização. Não só para paciente cirúrgico, mas para qualquer tratamento que melhore ou tenha que regenerar a pele. Se eu estou falando de tratamento de laser, peeling químico, se eu estou falando de cirurgia, se a gente está falando de microagulhamento, se a gente está falando de eletroterapia, se a gente está falando de um bioestimulador, tudo isso vai depender ou codepender do que a gente vai falar a partir de agora de nutrientes e compostos bioativos. Mas para ficar simples em relação às fases cicatriciais, no nosso livro, que foi em 2013, né, a Ângela, uma das autoras do capítulo de nutrição e cicatrização, que fez o mestrado dela em queloides, ela aponta desde a inflamação neurogênica, passando pela tecidual, a fase proliferativa e remodelação, quais nutrientes são dependentes e importantes para isso. Então, facilita da gente organizar a dieta do paciente e a suplementação, caso a ingestão, né, por meio da dieta, através da dieta, não exista, não tenha, não supra todas as deficiências ou, né, tem um estado nutricional ótimo somente com a dieta. Na prática, 75% dos pacientes são suplementados. Grande parte das pessoas relatam medicamento imediato, perda de fome, muita sonolência, um volume proteico deveria ser muito maior do que ele é acostumado, então a gente suplementa de várias formas durante o dia, até para poder dar o aporte calórico, proteico, né, de aminoácidos de nucleotídeo, melhorar né, o sistema imunológico desse paciente e aí melhorar também em relação à pele. Olha só que interessante. Então, a gente entende que módulos de imunomoduladores e de aminoácidos são importantes para esse momento, onde o volume é a queixa importante, principalmente nos 10 primeiros dias depois de uma cirurgia. Já o paciente que está em clínica de estética e tratamentos minimamente invasivos, microagulhamento, bioestimuladores de colágeno, os preenchedores, o que mais está acontecendo nesse cenário? Laser. Já esses pacientes, ele consome um volume maior, onde a gente tem que ter um olhar diferente em relação à qualidade da dieta. Já aponta mais um artigo aí para vocês. E tópicos avançados em cirurgia. Gente, o que não se falava muito antigamente, hoje já se fala. Fitoterapia, terapia tradicional chinesa, aromaterapia em relação ao pós-cirúrgico. Então, a gente vai avanços em relação à lesão por pressão. Então, tudo está muito diferente do que 10 anos atrás. Então, esse é um ponto importante. E o nosso olhar em relação à especialidade de atuar de uma forma integrativa, né, principalmente com o reconhecimento das práticas integrativas em saúde, também torna-se fundamental para o nosso atendimento. Então, a capacitação para quem quer esse nicho, ela é enorme. Então, acho que dá um foco na sua carreira, como minha sugestão, e veja para que lado você quer atuar. Então, quanto mais você entender de compostos bioativos, principalmente de origem natural, eu acredito que seja um êxito importante, porque há procura da população e os trabalhos estão muito mais robustos do que há 10 anos atrás, né? Existe um olhar para isso em vários, principalmente onde cabe um profissional nutricionista, um profissional de saúde que goste de trabalhar com isso. E tudo que é relacionado à dieta e pele, ela vem, para quem não é ambientado com camadas da pele, é porque a gente tem um sistema morfofuncional, quando nós estamos mais jovens, diferente no envelhecimento. Então, no envelhecimento, glicosaminoglicanos já estão, né, totalmente desorganizados, fibroblastos mais espaçados, a gente não tem tanta sustentação, que as fibras de colágeno e elastina também já estão desestruturadas. É por isso que a gente fala, é muito radical livre. A gente precisa preservar isso para minimizar todas as alterações inestéticas e manchas. É só a título de curiosidade. E a literatura aponta um pouco do que a gente já falou e um olhar em relação a vitaminas minerais importantes, né? Então, como vamos pensar assim, vitamina D, vitamina E, as gorduras, evitar tabaco e álcool, um dos pilares da medicina do estilo de vida,
E aqui é importante, álcool e cigarro não combina com pele, com beleza e com estética. Inclusive, a gente fez até um trabalho, suplementação de colágeno hidrolisado em mulheres que fumantes, né, um trabalho que foi publicado até em espanhol para América Latina. O quanto é importante a reposição de antioxidantes e aminoácidos para essas mulheres, mas para todas as pessoas também, peptídeos bioativos. E açúcar, né, açúcar e assados, a gente está falando de age, é aquela crostinha do churrasco que todo mundo fala: "Ah, essa é melhor". Pois é, esse alimento rico em age também envelhece mais a pele. Vanessa, mas a gente está falando agora de um cenário que a gente entra estilo de vida e consumo alimentar da população. Pois é, dieta anti-inflamatória, mais ricas em frutas e hortaliças, mais grãos integrais, para quem não tem sensibilidade à alergia a FODMAP, para quem vai olhar esse cenário todo, importante, vitamina D e E, importantíssimo para a pele, alguns nutrientes que são aí, trazem um reparo tecidual interessante. A gordura saturada em excesso, ela é deletéria para a pele, então gorduras de boa qualidade, ômega 3, 6, 9, são interessantes. A gordura do abacate é muito importante, não só a crononutrição, neurotransmissores, parte hepática, tudo mais. Só uma ressalva, para o paciente com predisposição a queloide, no momento pré e pós-operatório não é interessante. Então esse é um ponto que já foi numa revisão de literatura também apontado. Açúcar de adição. Açúcar de adição, a gente precisa corrigir esse paciente no sentido não de imposição, mas explicar para ele em relação aos sinais de envelhecimento, que acontece a glicação avançada e que ele sinta o sabor dos alimentos, né. Então carboidrato de alto índice glicêmico não é nossa prioridade, é baixo índice glicêmico e de preferência de raízes. Então toda uma dieta que já foi descrita na literatura também anti-acne, ela tem esse olhar, né, evitar refinados, melhorar raízes, e aí o consumo vem. Então, quando a gente fala pele, gente, a gente está olhando aqui um cenário, quem busca um tratamento, muito vem o foco da queixa estética, mas existem hipersensibilidades cutâneas, reatividade, doenças autoimunes, psoríase, que exacerbam na hora do estresse, né? E agora o paciente cirúrgico é também um estresse. Então, a gente vai estar meio que colocando tudo junto para entender que não precisa, nesse momento, quando a gente fala integridade e saúde da pele, desmembrar, porque a gente está com foco, estética e cirurgia. Esse é um olhar de atenção. Nós entendemos que eles têm diferenças metabólicas de comportamento e de escolhas e de queixas, mas agora a gente vai ter todo o conhecimento melhor do que a literatura trouxe em relação a esses nutrientes para tratar esse paciente, né? E quando a gente fala fotoenvelhecimento cutâneo, essa exposição que a gente está falando à luz e tudo mais, a gente começa a entender. Então, tem aí alguns alimentos importantes, então tem minerais que são compostos bioativos interessantes para isso, né? Coenzima Q10 tem algo importante, todas as coenzimas é uma substância que a gente pouco sintetiza a partir de 35 anos, a gente precisa olhar, mas flavonoides, polifenóis, alguns carotenoides e vitaminas importantes. Pele, olhos fechados, A, C e E, tem que olhar. Beta-caroteno, licopeno, luteína, importantes como hidratantes de pele e preservam também em relação à radiação. Resveratrol, falamos já que é muito importante em relação a todas as células e prevenção de células cancerígenas, inclusive, e melhora do sistema imunológico. Além disso, né, quando a gente olha em relação a outros flavonoides, a quercetina é algo muito importante, não só em relação à pele, mas as quercetinas têm uma ação importante reguladoras também em relação à microcirculação local, que também é uma proposta interessante quando a gente fala não só da radiação ultravioleta, mas também melhora da circulação, melhora do aspecto, fibroedema giloide, celulite, casca de laranja. Então a gente está aí, né, permeando, passeando pelo tema estética. Não podemos esquecer dos ciclos da vida da mulher em relação ao fotoenvelhecimento também. Uma coisa é uma adolescente, outra coisa é 45 anos ou mais. Então, a dieta precisa ser observada. Alguns minerais e vitaminas precisam serem repostos, solicitados em exames bioquímicos, avaliar o que tem no mercado disponível, a melhor forma de suplementação.
Isso é muito importante. E nós estamos vivendo mais e melhor, falamos desde o início. Selênio e zinco são outros antioxidantes importantes para reparo de tecido, não só reparo deste tecido, mas também do trato gastrointestinal. Então, esse é um ponto também que a gente fica olhando. E além disso, sebo regulador. Selênio tem uma parte importante em sebo regulador no couro cabeludo, quando a gente fala em tricologia e terapia capilar, que é outra área crescente aí da nutrição e saúde estética, que a gente pode ter atenção. E não é de hoje que esses nutracêuticos, principalmente fotoprotetores, são estudados. Há muito tempo, desde 2000 e tralalá, que já vem apontando na literatura. Camélia sinensis, o chá verde, os carotenoides, alguns alimentos interessantes que a gente já citou aqui. Cúrcuma também tem uma ação importante preventiva de hipersensibilidade da pele. A cúrcuma longa pode estar na dieta, pode estar de forma suplementar, sempre com analogia à pimenta preta, que já é descrita para melhorar a biodisponibilidade e absorção. O próprio licopeno em relação à suplementação, também com lactobacilos ou lactolicopeno, melhoraria aí também a biodisponibilidade, e ele, quando na dieta aquecido, melhora também a resistência ao eritema. Então, são pontos simples de ajuste dietético diário que a pele tem um benefício. Romã, nós somos apaixonados, romã e alimentos fotoprotetores, mas romã a gente estuda muito. Então, ela tem uma ação em fase proliferativa, tanto quanto o resveratrol, que é muito importante. Então, é um suplemento e um alimento que poderia fazer parte aí bastante de olhos fechados, né, quando a gente fala estética. Outro ponto importante da fotoproteção oral tem essa revisão simples também de uma aluna de mestrado profissional, que é Franciele Batista. Ela adora estudar câncer de pele, nutrição na prevenção do câncer de pele. E a gente foi, né, se ambientando nesses últimos 3 anos com a temática, que é o mais frequente no Brasil, por mais que as pessoas não falem, representa 30% de todos os tumores malignos registrados no nosso país. Compostos bioativos presentes nos alimentos, como os carotenoides, beta-caroteno, licopeno, já descrito aqui na palestra, probióticos e ômega 3 e o extrato de própolis também tem uma ação importante quanto a isso, pode auxiliar na prevenção contra os danos causados por radiação ultravioleta. Todos esses nutrientes e alimentos também estão sendo falados em relação à imunidade Covid na atualidade. E mais ainda, quando a gente fala extrato de própolis em relação à pele, um parênteses, né? Na prática clínica, muitos pacientes que fazem crossfit e têm a sensibilidade da pele, o descamação em relação à força, na suplementação de própolis ele também melhora isso. Psoríase modulada também pode ser com própolis, que é muito interessante, e também exposição à luz azul. Se a gente está fazendo uma analogia agora com radiação. Mais estudos devem ser realizados, mas isso já dá uma boa base para a gente ir para frente. Suplementação diária entre 15 miligramas e 180, o que trouxe a literatura, que protegeu a pele contra queimaduras solares, essa resistência ao eritema. O extrato de tomate, já falado anteriormente, contra, né, os danos agudos à pele causados pela exposição solar a longo prazo. Exposição solar a longo prazo pode predispor um câncer de pele também. E a suplementação de licopeno e luteína protegeu também a pele contra os danos causados pela radiação solar. Aqui tá uma tabelinha que eu gosto muito desse estudo de 2014, inclusive ele está na revisão, que são as doses e a duração por semana, para a gente até ter base para suplementar um paciente. Isso é bem importante. Então a gente começa a entender que muitas vezes não precisa ter altas doses, mas a gente precisa de constância, adesão dietética à suplementação. Vanessa, você é a favor ou contra a suplementação? Eu sou super a favor, eu estudo, né? Mais de 10 anos de suplementação, compostos bioativos e amo ingredientes, né? Estudar ingredientes, inovação de ingredientes para a indústria, principalmente certificar uma cadeia vegana, orgânica, qualificada, para sair um produto de ponta com eficácia comprovada, com nanotecnologia para estabilidade de molécula e inovação. Esse eu sou apaixonada. Então, sou a favor, só acho que nem tudo se suplementa. Eu acho que a gente tem que fazer o estado da arte, organizar a dieta, o estilo de vida e o suplemento é a cereja do bolo. É aquele que falta, mas o mais seguro possível, que tenha mais inovação e estudo clínico comprovado que precisa ser preconizado.
Quando a gente fala nutrientes, compostos bioativos e pele, até agora a gente viu macronutrientes, proteína, carboidrato, lipídios, gorduras, micronutrientes, vitaminas e minerais e algumas substâncias, e polifenóis, que não são nutrientes, mas são derivados de plantas, não pertencentes à categoria de nutriente essencial, possuem múltiplas bioatividades e potenciais benefícios à saúde, inclusive em saúde da pele, e atuam também em todos os sistemas. Como eu falo muito a cada ponto, sempre vou dar uma revisão que eu acho que é mais fácil para quem está no vídeo. A revisão de 2021 ela trouxe para a gente vitamina A, já falamos, e todas as funções de pele e barreira, vitamina C, vitamina E, o selênio para seborregulação em relação a danos do DNA. Então, isso é muito importante, né? Os nutrientes que estão melhorando e preservando a integridade da pele. Gente, a gente está falando de pele, praticamente 2% do que a gente come vem para cá. Quando a pele está íntegra, o organismo está íntegro. Esse é um ponto importante para a gente começar a entender saúde estética, uma terminologia importante. Tira o padrão que a gente falou no início. Zinco, cobre, silício muito importante, o silício estudado pelos nosso grupo de pesquisa desde 2011, vários trabalhos de revisão em silício em trabalhos experimentais biomoleculares para fibroblastos, a gente já estudou de todas as formas, inclusive acompanhamento de ensaio clínico importantíssimo para sustentação, né, resistência à tração, não só em relação às camadas da pele, mas também cabelos e unhas. Bem interessante. Além disso, melhora da estrutura da derme e também fixação de cálcio, vitamina D e outros né, outros minerais que são importantes para o corpo. Opa, acho que foi repetido. Ômegas, ômega 3, ômega 6, aquela razão que precisa equalizar. O brasileiro consome muito mais, né, gorduras inflamatórias do que anti-inflamatórias, então a gente precisa trazer mais ômega 3 na dieta. Pele, manto hidrolipídico, ômega 3 também modula a inflamação e melhora em relação à lesão. Elasticidade, emoliência da pele, isso é muito importante. Ômega 9 também. Outros compostos bioativos, óleo de borracha, mulher acima de 40 anos, óleo de borracha com silício importantíssimo, não só alteração em relação à saúde da mulher, mas também integridade da pele, melhora de emoliência, elasticidade. Outro ponto importante em relação a café verde, o café verde tem também uma proteção na pele, gengibre, café verde, guaraná, cúrcuma, matcha. Então, são todos os nutrientes que a revisão trouxe, mas que nós já estudamos em fibroblastos de uma maneira biomolecular, que tem um resultado positivo na fase proliferativa e anti-inflamatória. Esse é um ponto interessantíssimo. E a pele teria um benefício também quanto a isso. Existem também óleos tópicos, né? Groselha negra, óleo de argan, óleo de trigo. Aí a gente faz aí, para quem é médico, entende também como repor em óleos vegetais. Também essa emoliência, hidratação e ter um benefício. E se alguém quiser um parênteses, recomendo estudar osmologia, os óleos essenciais, né? Ainda em algumas escolas, como a francesas, existe o uso oral, no Brasil ainda é proibido pela Anvisa, porque precisa que uma empresa, né, de medicamento faça ensaio clínico para a gente entender como que é no trato gastrointestinal. A gente está falando aí de um óleo essencial que tem muita concentração de ativo. A indústria de alimentos até utiliza, mas é uma gota para muita tonelada de alimento, então a gente tem que começar a entender como aplicar isso de uma forma íntegra e capacitar as pessoas aqui no Brasil, mas muito interessante. Mas para quem é médico ou outras especialidades, a parte tópica, concomitante ao uso oral de nutrientes e composto bioativo, seria bem benéfico, porque a gente trabalha no estudo, né, do mecanismo de ação e da descrição e aplicações de óleos essenciais na parte biomolecular em fibroblasto já desde 2013, 14, né, 2013 até hoje. Isso é bem importante.
outros compostos fenólicos, né, que são muito importantes. Então, resveratrol, vamos pensar que é bem importante, ácido gálico, proantocianidinas interessantes de taninos, nós temos as catequinas que têm uma ação importante também em melhorar, aumentar a colagenase, a genisteína tem esse papel, muitos cosméticos utiliza ela, então a gente começa a entender que tem esses flavonoides, inclusive a própria laranja vermelha Moro, né, as antocianinas, C3G tem uma ação importante também em relação à proteção de pele. A natureza está a nosso favor, está a nosso favor da estética. Os carotenoides a gente já falou, até porque trouxe a revisão, né, em relação ao câncer de pele, mas aqui também reforçou beta-caroteno, licopeno, luteína, zeaxantina, astaxantina para toda a proteção e fotoproteção oral. E aqui uma revisão de praticamente tudo que a gente veio trazendo, que seria importante para a integridade da pele, quais os compostos, né, e quais os nutrientes. Então, vitamina A, C, E, vitamina K, quando a gente pensa no paciente cirúrgico, todo o complexo B tem que ser olhado não só na suplementação, mas exames bioquímicos, zinco, magnésio, manganês, o silício orgânico, o ômega 3, o ferro, a glutamina, a arginina, prolina, então nucleotídeos e aminoácidos importantes, os peptídeos bioativos de colágeno, né, apontando aí desde uma revisão, uma meta-análise que saiu, já tinha uma revisão aplicada à dermatologia, não tinha meta-análise, esse ano saiu com meta-análise, tem algumas ressalvas, daqui a um pouco a gente fala dela. Só para continuidade de estudos, mas muitos, tem 4 ou 5 estudos que saiu clínicos randomizados na literatura apontando também em relação à cicatrização de feridas, né, a lesão por pressão, a utilização dos peptídeos também, junto com módulos de imunomoduladores. A coenzima Q10, outra substância, disse anteriormente, nós não temos uma absorção íntegra a partir de 35 anos, a suplementação é muito utilizada, e a instabilidade da molécula também, mas ela já está aí fazendo um papel importante, já tem várias formas inovadoras de suplementação. Simbióticos e os polifenóis todos que a gente conversou até aqui. Lembrando que todos esses compostos bioativos, eles fazem bem também para a nossa saúde e não só para a nossa pele. Então, acho que quem veio para a palestra imaginando estética, padrão de beleza, já tirou esse padrão lá no início. Quem imaginou que estética e cirurgia plástica era a mesma coisa, tirou também. E aqui a gente já entendeu que tem muito mais, né, patologias relacionadas e a imunidade relacionada, sistema imunológico relacionado à nossa pele, do que a gente imaginava. E essa construção era maravilhosa, porque todas as especialidades de saúde estão aprendendo isso. E nutrição, ela ficou um tema central sobre saúde e integridade da pele. Então, várias especialidades já estão com olhar para isso, inclusive até a saúde ocular, que tem também algo relacionado a tecido. Esse olhar diferente nosso, gente, ele é necessário. E ele veio, pensa só, mais de 30 anos atrás, nos primeiros estudos de colágeno hidrolisado em relação à pele, unha e cabelo. E até agora, né, o mercado de gelatina é líder mundial, mas existe aí um processamento de hidrólise de gelatina para colágeno hidrolisado e peptídeo bioativo, que são as patentes mais inovadoras que a gente suplementa hoje. São commodities, mas existe tecnologia e inovação para aplicação que a gente precisa aí, principalmente na área magistral, ao produto acabado no mercado de melhor qualidade. Então, a gente já sabe um pouco disso, então a gente já revisando, é um mercado bilhardário, avaliado até 2025 ser, né, 6,63 bilhões de dólares. Então, muita coisa ainda vai acontecer com colágeno que vocês nem sabem, desde marinho, de insetos, né? Então, o que a gente só tem que entender bem, colágeno ele vem de origem animal. Colágeno vegano não existe, existem multivitamínicos como cofator de síntese. Aí sim, então a gente precisa informar de uma maneira correta as pessoas. O que a gente teve muito tempo, essa revisão, né, sem meta-análise, que era a discussão, a revisão de 2019, mas que já tinha aí ensaios clínicos randomizados na literatura apontando os potenciais benefícios para a hidratação e elasticidade da pele, da utilização dos peptídeos bioativos de colágeno,
E a meta-análise que trouxe, né, agora 2021, ela trouxe esse sentido, então existe sim uma melhora da hidratação da pele e elasticidade. No entanto, ela discute que só o tempo maior de uso e a coleta de dado, né, dos parâmetros e tudo mais, foram de 90 a 120 dias. Então, sugere, os autores sugeriram que mais estudos sejam feitos para avaliar mais tempo, até porque não existe um efeito adverso. É um suplemento seguro. Então, a ideia é que exista aí uma investigação maior na população, até para a gente entender as aplicações, que são vastas. Aqui nessa meta-análise foi parte hidratação e elasticidade da pele. Entretanto, existe o apontamento do doença articular, sistema geniturinário, cardiovascular, tem vários sistemas corpóreos codependentes, né? Nutrição esportiva, o próprio, né, o envelhecimento da população, articulações, vários sistemas estão aí com pesquisas em andamento, inclusive nos setores de regeneração de tecidos. Unhas, né, outras queixas que são estéticas, então a literatura aponta, a gente fez um capítulo de livros no tratado de nutrição, junto com algumas alunas de mestrado e de doutorado, principalmente magnésio, cálcio, ferro, zinco e cobre, esse é um ponto importante das nossas unhas, então um olhar bioquímico da dieta e a suplementação quando necessária, né, principalmente vitaminas A, C, D e E, complexo B, já falado para a pele, também tem uma, né, uma aplicação em unhas, B, A, C, E, ferro, magnésio, zinco e ácido fólico, então alguns autores trouxeram que né, esse mix de nutrientes, ele traria aí aumento de força, resistência, crescimento, integridade da lâmina ungueal a partir de 8 semanas de suplementação. A ingestão de biotina, também descrita na literatura como melhora das unhas frágeis. Entretanto, só um trabalho demonstrou que não teria esse benefício, né, após 10 semanas de suplementação. Outro nutriente importantíssimo para a unha, integridade, o silício orgânico, que estimula a síntese de colágeno tipo 1, glicosaminoglicanos, melhora a atividade da enzima prolina hidroxilase, estabilizando também o ácido hialurônico. Hoje a gente tem também ácido hialurônico disponível em suplementação no mercado, né, com peso molecular adequado para o trato gastrointestinal. E existem, né, associações em relação à vitamina C para melhora dessa síntese com silício. Os trabalhos trazem relação à melhora do silício por outros mecanismos, quando a suplementação, então ele está estabilizado em vários outros, né, nutrientes e compostos no mercado, outros ativos. Para cabelo, cistina, taurina, biotina, vitamina D, ferro, zinco, cobre, cálcio, selênio. A gente fez uma revisão também e silício com os alunos de mestrado. Então a gente já sabe que a haste, né, vamos falar saúde do cabelo, né? A haste capilar, ela é dependente de aminoácido, tem aí água também e gordura na sua composição, mas 27% é proteína e existe aí não tem carga, proteína, o balanço positivo de proteína da dieta, muito difícil. Agora, microcirculação local, entender as fases de crescimento do fio, tem que ter algo interessante se a queda é muito acentuada. A gente sabe que existem ciclos de crescimento, o estresse, ele aumentado, ele pode diminuir, aumentar, né, diminuir, esse tempo entre uma fase e outra, aumentar a queda, mas ele passa, o eflúvio telógeno passa. No entanto, se o paciente está em tratamento, tricologia ou terapia capilar, a gente tem que ter uma atenção redobrada, modular o estresse, neurotransmissores, melhorar a microcirculação local e nutrientes importantes para a haste capilar, que são esses. Temos algumas revisões também disponíveis em relação à nutrição e saúde do cabelo, que traz explicação mais bioquímica e física desses, né, dos próprios nutrientes e os agentes, junto com o tratamento, tópico, outros tipos de tratamento ou não. Mas geralmente na cirurgia plástica a queda não é tão acentuada no pós-operatório. Agora, quando é plástica pós-bariátrica, a queda já vem previamente acentuada, pode ser que ela ocorra. Mesmo assim, não se opera grandes extensões cirúrgicas ao mesmo tempo. É um processo que o paciente fica em plástica pós-bariátrica, às vezes 2 ou 5 anos em cirurgias, então a gente vai acompanhando
essa estrutura da pele e outros sistemas metabólicos junto com a suplementação. Terapia, terapia capilar e tricologia é um mundo à parte, né, que a gente trata de formas diferentes também, dependendo das patologias, que a gente trata muito o sistema psico, né, neuroimune e endócrino, então a gente tem ali um olhar sistêmico integrativo do paciente, né, integrado com outras especialidades, vamos dizer assim, mas brevemente para a saúde do cabelo e saúde de unhas, a gente teria esses nutrientes aí para um olhar interessante. Microbiota também precisa olhar, porque muitas vezes os simbióticos são muito importantes para melhorar a absorção de principalmente minerais. Ferro é uma discussão da literatura em relação à queda, mas a gente sabe aí que outros nutrientes, como os descritos, são muito interessantes aí para também saúde dos cabelos. E é uma curiosidade, né? Tamanho de comprimento do fio é uma predisposição genética, é diferente de volume, saúde e tudo mais. Mas é só uma curiosidade. Então, ficaria aqui falando horas, né? Mas a gente está dentro de um evento maravilhoso, onde a gente pôde trocar um pouquinho da minha experiência com vocês, pincelar algumas coisas. Podem me chamar nas redes sociais, no e-mail, que eu vou deixar no finalzinho da palestra, não tem problema nenhum. Posso encaminhar os artigos que estão disponíveis gratuitamente. Nós temos outros que estão em outras revistas que não são Open Access, mas a gente também pode encaminhar. E que a gente comece agora, a partir de agora, uma interação melhor, que vocês tenham se encantado por essas áreas, né, de nutrição estética e cirurgia plástica, assim como eu me encantei, que a gente fique estreitando relações e converse mais sobre isso. Então, para fechamento dessa palestra maravilhosa, essa oportunidade incrível, que a gente consiga prevenir deficiências nutricionais, prevenir lesões de pele do paciente, melhorar a imunidade deles, ponto foco da palestra, que eles tenham o melhor impacto na qualidade de vida e que a gente promova saúde, beleza e bem-estar, porque é por isso que a gente está aqui, o nosso propósito é esse, né? A saúde em primeiro lugar. Segue meus contatos, né? Então, contato arroba Vanessa Suzuki ou Vanessa Y Suzuki também pode enviar e-mail. Esse é meu site também. E eu tenho um podcast que chama Nutrição à Flor da Pele, que conta um pouquinho da minha história em pesquisa e traz episódios que trazem o mix de beleza, onde a gente traz aí revisão de literatura de uma forma simples para as pessoas, uma linguagem mais acessível, e tem dois momentos interessantes. Um chama Mindful Beauty, onde a pessoa pode preparar um alimento e prestar atenção, né, atenção plena onde ela está. Então foi bem na época que eu fiz a primeira formação de Mindfulness de instrutor, e a outra é Beleza na Cozinha, onde ela aprende se os compostos podem serem melhorados, sua biodisponibilidade, absorção, com alguma técnica dietética ou gastronômica. E é um podcast interessante que ele veio a pedido dos meus pacientes, era algo que eu trocava muito em telefone e áudio com eles, né, quando por meio de WhatsApp, por isso que nasceu o podcast, essa vontade de contar também para outras pessoas e ajudar, trazer mais leveza na vida das pessoas e que a ciência se tornasse de uma forma difundida, de uma forma democrática. O podcast é gratuito e as pessoas tenham acesso a essas informações que cuidam da pele, do corpo, mas também da saúde mental, e agora a gente está colocando umas pitadas ali de inovação e empreendedorismo também. Então, mais uma vez, fico o meu agradecimento a toda a equipe e o time, né, da Central Nutrition, que me recebeu de braços abertos. Espero que vocês tenham aproveitado essa palestra e que vocês, né, se encantem cada vez mais com essas áreas da nutrição estética e cirurgia plástica. Um grande beijo e um forte abraço.